Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós teremos mais uma mega aula. Hoje nós vamos falar sobre o método do íon elétron para balancear reações de oxirredução. Vocês podem achar um pouco estranho um tema como esse num canal voltado para alunos de graduação e pós-graduação em Química. Só que não se espantem, existe um número grande de alunos de graduação, alunos de pós-graduação ou mesmo professores que não sabem aplicar o método do íon elétron, o que é uma pena muito grande. Esse é um método fantástico, extremamente poderoso para nós realizarmos o balanceamento de reações de oxirredução. É muito melhor, e vocês vão ver o porquê, do que os métodos tradicionais de reações de oxirredução. Então, nós vamos ver alguns exemplos, eu vou passar o método para vocês, e aí nós vamos aplicá-lo e ver como é simples. No primeiro momento pode parecer um pouco confuso, é só vocês voltarem o vídeo e verem o passo a passo. Vamos começar com um exemplo. Eu coloquei aqui uma questão proposital, porque isso caiu uma vez num concurso que eu fiz, na verdade o concurso que eu fiz para o emprego qual eu estou hoje, no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Não lembro exatamente a questão, mas ela tinha essa parte onde era necessário nós sabermos não apenas a química por trás, mas também aplicarmos um método do íon elétron. Não teria como sair de outra forma se não via íon elétron. Percebam, quando uma placa de cobre metálico, então eu já estou descrevendo um dos reagentes, cobre metálico, é adicionada a uma solução concentrada de ácido nítrico, o outro reagente, percebe-se que a solução adquire uma coloração azulada. E aí, o que causa essa coloração azulada? Conhecendo um pouco de química, nós sabemos que o cobre metálico, quando ele oxida, quando ele vai a cobre 2+, o cobre 2+ é azul. Então, essa coloração azulada vem da oxidação do íon cobre. E observa-se também a evolução de um gás castanho. Bom, o outro reagente envolvido aqui é o ácido nítrico, ou mais especificamente o nitrato do ácido nítrico. Afinal, em solução, o ácido nítrico, o hidrogênio está separado do nitrato. E um gás castanho com nitrogênio não é outro senão o NO2. Então aqui envolve um pré-conhecimento de química. Mas eu poderia reformular essa questão colocando as fórmulas. E colocando as fórmulas, e aí? Como que eu consigo balancear essa reação? Está faltando reagente. Eu tenho apenas quem está oxidando e quem está reduzindo, mas faltam outros elementos. Com a aplicação do método do íon elétron, esses outros elementos, essas outras substâncias, aparecem naturalmente. E nós vamos ver como. O método consiste em mais ou menos 5 ou 6 etapas. Aqui eu estou descrevendo 6 etapas. Primeiro, a identificação dos pares redox. Foi o que eu fiz aqui. Quem está oxidando e quem está reduzindo. Requer conhecimento de química, requer conhecer um pouco a química antes de nós fazermos essa separação. Depois, o balanço de átomos, que nós vamos ver o que é, o balanço de elétrons, o balanço de carga e o balanço de massa. Eu vou fazer isso tanto para a reação de oxidação, que eu vou chamar de semi-reação de oxidação, quanto para a reação de redução. Depois que eu tiver essas duas reações, as duas não ocorrem de maneira separada, ocorrem juntas. Então, para saber a reação global, eu vou somar essas duas reações. E aí eu tenho automaticamente a reação global balanceada, na maioria das vezes expressa na forma iônica líquida, onde eu não represento os íons espectadores, os íons que não participam efetivamente da reação. Ficou claro? Nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro vai ser mais lento, explicando passo a passo. O segundo vai ser um pouco mais rápido, mas se vocês não entenderem, voltem o vídeo e vejam esse passo a passo. Temos aqui a separação dos dois pares, o nitrato presente no ácido nítrico indo ao NO2 e o cobre indo ao cobre 2+. Vamos começar com a reação do cobre, que ela é mais simples. Aqui eu tenho cobre de um lado, do outro lado eu tenho o cobre 2+, e o primeiro passo que eu tenho que fazer é o chamado balanço de átomos. O que é o balanço de átomos? Eu tenho que igualar o número de átomos que estão oxidando ou reduzindo.
Aqui eu tenho um cobre de um lado, um cobre do outro, já está igualado. Não tenho que me preocupar com isso. O segundo passo é extremamente importante, é o balanço de elétrons. Eu tenho que indicar quantos elétrons são perdidos na reação de oxidação ou quantos são ganhos na reação de redução. Como aqui é uma reação de oxidação, os elétrons são perdidos. E se são perdidos, tem que aparecer do lado dos produtos. Eles são liberados para fora da reação. Quantos elétrons? Cobre indo para cobre 2+, significa que está perdendo 2 elétrons. Esse, portanto, é o balanço de elétrons. O terceiro passo é o balanço de cargas. Eu vou ter que igualar o número de cargas dos reagentes ao número de cargas dos produtos. Aqui o número total de cargas é 0. O cobre metálico é neutro. Aqui o número total de cargas também é 0. Por quê? Eu tenho 2 mais do íon cobre e 2 menos do elétron. O balanço de cargas já está realizado. O balanço de massas só faz sentido se eu mudar um pouco o balanço de cargas. É a adição de moléculas de água. Aqui não foi necessário, a reação já está pronta. Então, vou colocar aqui a semi-reação de oxidação. Ela não ocorre sozinha, eu preciso da reação de redução, que é de quem? É entre o nitrato, em O3-, indo a NO2. Primeiro eu tenho que ver o balanço de átomos. Um nitrogênio. O número de átomos que interessa aqui é o mesmo. Ah, por que não é o oxigênio? Porque eu tenho que olhar o número de átomos que está oxidando ou reduzindo. Nesse caso, reduzindo. E é o nitrogênio. O nitrogênio aqui é mais 5 e ele está indo para mais 4. Então, o nitrogênio permanece na mesma. Balanço de elétrons, fluxo de elétrons. De mais 5 para mais 4 está ganhando elétrons. Quanto? Mais 1. Então, eu tenho que adicionar mais 1 elétrons. Com uma reação de redução, é do lado dos reagentes. Uma vez que eu defini o balanço de elétrons, eu vou fazer o balanço de cargas. A carga aqui tem um total de menos 2. Por que menos 2? Menos 1 do nitrato, menos 1 do elétron. E do lado de cá, 0. O NO2 é neutro. Esse mais 4 aqui é o NOx, só do nitrogênio. Como o meio está ácido, no enunciado nós utilizávamos ácido nítrico, eu posso adicionar H+. Quantos H+? Tanto quanto for necessário para que a carga dos reagentes fique igual à carga total dos produtos. Se aqui eu tenho menos 2, eu posso adicionar H+, para que ela torne-se 0, ou eu posso adicionar H+, aqui no 0, para que ela seja menos 2. Nesse último caso é impossível. Eu vou adicionar carga positiva, ela nunca vai ser negativa. Mas eu posso fazer uma carga total menos 2 e tornar uma carga 0. É só somar com mais 2. Mais 2 o quê? Mais 2H+. E aqui eu tenho o balanço de cargas. Carga de um lado é 0, carga do outro lado é 0. Notem que eu adicionei hidrogênio do lado dos reagentes e não tem hidrogênio do lado dos produtos. Como que eu igualo o número de hidrogênios? Aí eu utilizo o balanço de massa. Eu tenho 2H+ aqui, eu vou adicionar nesse caso uma molécula de água, porque uma molécula de água já carrega 2 hidrogênios. O balanço de massa significa adicionar moléculas de água. De qual lado? Não sei. Eu vou adicionar moléculas de água, tantas quanto forem necessárias, para ajustar o número de átomos de hidrogênio. Ficou claro? Feito isso, passado pelas 4 etapas, a semi-reação está automaticamente balanceada. Eu já vou escrever aqui e vamos conferir. Eu tenho um nitrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. O número de oxigênios sai balanceado automaticamente. Agora eu tenho as duas reações, a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação. Eu tenho que então combiná-las, somá-las para ter a reação global. Só que aqui eu tenho um problema. Eu estou liberando 2 elétrons em cima e ganhando um elétron embaixo. Eu tenho que igualar o número de elétrons. Essa é a última etapa. Como é que eu faço isso? Eu posso multiplicar a reação de cima pelo número de elétrons da reação de baixo e vice-versa. Eu vou multiplicar de cima por 1, não vai alterar nada, e vou multiplicar toda a reação de baixo por 2. Não é só o número de elétrons, não. É toda a reação. E aí, eu tenho agora 2 nitratos, 2 elétrons, 4H+. Eu estou falando 2 nitratos, mas não são 2 íons. São 2 mols desse íon.
Estou falando simplesmente de uma maneira mais informal. 2 nitratos, 2 elétrons, 4H+, 2NO2, 2H2O. Eu peguei essa reação toda e multipliquei por 2. Foi a única coisa que eu fiz. Agora sim eu posso combiná-las. Eu vou cancelar quem está do lado direito com quem está do lado esquerdo. No caso aqui, 2 elétrons cortam com 2 elétrons. Isso significa que esses 2 elétrons liberados nessa reação de oxidação foram utilizados nessa reação de redução. Então aqui eu vou ter cobre metálico mais 2 nitratos mais 4H+, formando 2NO2, que é o gás castanho, mais cobre 2+, que é o responsável pela coloração azul, mais 2H2O. O problema não citava H+, não citava água, mas elas apareceram naturalmente. Pelo método tradicional de balanceamento de reações de óxido-redução, seria necessário a equação toda, mas não é o caso com o método íon elétron. Isso mostra a sua superioridade. Basta apenas sabermos o número de espécies que oxidam e o número de espécies que reduzem. Essa reação especificamente é uma pegadinha, porque se nós pegarmos o metal e colocarmos em meio ácido, ele libera um gás, que é o H2. Mas isso acontece se o metal for mais reativo que o hidrogênio. O cobre não é. Então, se eu coloco o cobre em HCl, a reação não ocorre. Mas se eu coloco o cobre em ácido nítrico, forma um gás. Mas não H2, como a questão queria sugerir ou queria indicar. Mas um outro gás, um gás castanho, que nesse caso é o NO2 ou o NO, que é branco, no caso, branco, incolor, enfim. Depende de como você vai definir. Porque essa reação é uma reação de óxido-redução por culpa do nitrato. O nitrato é oxidante. Então vamos a um outro exemplo. Aqui nós temos, quando se mistura uma solução de oxalato de sódio com uma solução de cromato de potássio em meio ácido, observa-se que a solução laranja torna-se verde e nota-se a evolução de gás. Nesse caso eu estou indicando que o gás é o anidrido carbônico. A solução de dicromato, que é esse íon aqui, é laranja. Ali eu coloquei dicromato de potássio, na verdade K2Cr2O7, só que o potássio é um íon espectador, ele não participa efetivamente da reação. Então, o dicromato ele está, nesse caso, reduzindo, ele está indo de +6 para +3, e a solução de cromo 3 é verde. Então, no momento que eu falei que o produto final é verde, é porque está formando íons cromo 3. O oxalato é esse íon, o oxalato de sódio, o sódio também é um íon espectador, ele está oxidando ao CO2, ao gás carbônico. O oxalato aqui apresenta NOx +3, só fazermos a conta. Aqui nós temos total menos 2. Cada oxigênio é -2, então -8. Os 2 carbonos vai ser +6. Um carbono apenas, +3. Está indo de +3 a +4, ele está oxidando. Definir o par que está oxidando e reduzindo, agora nós conseguimos apenas com isso, e sabendo que a reação está em meio ácido, apenas com isso nós podemos montar a equação. E vamos lá. Nós temos aqui o par que está reduzindo, o par que está oxidando. Vamos fazer a reação de oxidação primeiro, porque nesse caso, de novo, é mais simples. Eu tenho C2O4 2-, e ele vai a CO2. Aqui eu tenho que aplicar o chamado balanço de átomos. Eu tenho 2 átomos de carbono do lado dos reagentes e apenas 1 do lado dos produtos. Eu tenho que igualar, então eu tenho que colocar 2 aqui na frente. Feito o balanço de átomos, eu passo para o balanço de elétrons. Nós já vimos que eu tenho cromo, ou melhor, carbono +3, indo para carbono +4. Isso significa que ele está perdendo um elétron. Só que um átomo de carbono perde um elétron. São 2 átomos de carbono, a perda, portanto, são de 2 elétrons. Feito o balanço de elétrons, eu passo para o balanço de cargas. Aqui eu tenho carga total -2. Aqui a carga total é 0 do CO2, mais 2 elétrons, menos 2. O número de cargas envolvidos é o mesmo, não preciso fazer mais nada. Não adicionei hidrogênio, não tem balanço de massa. E pronto, eu tenho a reação de oxidação pronta. O
oxalato sendo oxidado a CO2. Agora, vamos para a reação com dicromato. A com dicromato é um pouco maior, eu tenho Cr2O7 2-, como eu disse, o cromo aqui é mais 6, e ele está indo a cromo 3+. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é balancear o número de átomos. No caso, eu tenho 2 átomos de cromo, aqui é apenas um, tenho que colocar um 2 aqui na frente. Ficou meio espremidinho, mas aqui são 2 cromos 3. 2 íons cromo 3. Por quê? 2 átomos de cromo de um lado, 2 cromos do outro. Notem que agora para o balanço de elétrons eu tenho cromo mais 6 indo para cromo mais 3. Então ele está ganhando 2 elétrons. Se está ganhando, eu vou colocar os elétrons do lado dos reagentes. Só que são 3 elétrons para cada átomo de cromo. Como são 2 átomos de cromo envolvidos, eu tenho que colocar, na verdade, 6 elétrons, 3 para cada átomo de cromo. Esse, portanto, é o balanço de elétrons. O balanço de cargas. Eu tenho um total de -8 do lado dos reagentes, um total de +6 do lado dos produtos. O meio está ácido, eu tenho que adicionar H+. Adicionando H+, eu vou ter que somar tantos H+, tantas cargas positivas ao -8, para que ele se torne 6. Quantas cargas positivas serão necessárias? 14. 14 H+. Agora eu tenho, de um lado, +6, do outro lado, -6. Ou melhor, do outro lado também, +6. Eu igualei o número de cargas. Como eu tenho 14 H+ desse lado, eu adicionei 14 átomos de hidrogênio, eu vou ter que adicionar aqui 7 moléculas de água no balanço de massa, para que o número de hidrogênios seja igual. E com isso eu tenho a semi-reação de redução completa. Eu posso adicionar do lado de cá. Agora eu vou combinar essas duas reações. Para isso, o número de elétrons tem que ser igual. Nesse caso, não preciso multiplicar a reação de cima por 6 e a de baixo por 2. Basta multiplicar a reação de cima por 3, que eu terei 6 elétrons de um lado, 6 elétrons do outro. Eu tenho, portanto, agora 3 oxalatos, formando 6 CO2 e 6 elétrons. Basta somar as duas reações, cancelo elétron com elétron. Com isso, eu tenho dicromato, Cr2O7 mais 3 oxalatos, mais 14 H+, formando 2 Cr3+, 6 CO2, mais 7 H2O. E com isso eu tenho uma reação completa balanceada na forma iônica líquida, sem a presença dos íons K+, ou Na+, que são os íons espectadores. Isso mostra, mais uma vez, o poder do balanceamento pelo método do íon-elétron. Vamos fazer só mais alguns exemplos, falar dos vários exemplos de redução possíveis dos íons permanganato. A primeira aqui, aliás, em todos os casos, nós temos o permanganato, onde o NOx é +7. Ele pode ir ao íon manganato, que é +6. Esse íon, na verdade, faz com que a solução seja verde. E lembrando que o permanganato é violeta. Ele pode ir para um manganês 2, que é incolor. Ou ele pode ir para o MnO2, o óxido de manganês, que ele é marrom, insolúvel. Ele é sólido. Como que eu faço o balanceamento nesses casos? Bom, o primeiro caso é muito mais simples. Eu tenho o permanganato indo para o manganato. O númere de átomos envolvidos é o mesmo. Ele está indo de +7 para +6, então está ganhando 1 elétron. Com isso, eu tenho uma carga 2- do lado dos reagentes, 2- do lado do produto. E acabou. Já fiz o balanceamento do permanganato indo para o manganato. O manganato ele sofre desproporcionamento, ele é instável, mas em meio básico a gente até consegue vê-lo por um tempo. Em meio ácido, ele sequer é formado. A outra reação seria do permanganato indo a MnO2. Aqui nós temos o balanço de átomos como não influenciando, eu tenho um manganês de um lado e um manganês do outro.
O manganês vai de mais 7 para mais 2. Isso significa que ele está ganhando, nesse caso, 5 elétrons. Agora, eu coloquei 5 elétrons desse lado, eu tenho um total de carga menos 6. Aqui o total de cargas é mais 2. Como essa reação só ocorre em meio ácido, eu tenho que adicionar H+. Quantos H+? Nesse caso, eu tenho que adicionar 8H+. Por quê? Menos 6 mais 8, eu vou ter um total de mais 2. Como eu adicionei 8H+ aqui, eu adicionei 8 átomos de hidrogênio. Então, eu vou ter que colocar do lado de cá 2 moléculas de água. E essa, portanto, é a reação de redução do permanganato ao manganês 2+. Essa última reação do permanganato ao MnO2 pode ocorrer tanto em meio ácido quanto em meio básico. E eu vou fazer nos dois casos. Vou fazer no meio ácido primeiro, está tudo em meio ácido, que vai ser o permanganato ao MnO2. Ele vai de mais 7 para mais 4. Então, eu vou adicionar, nesse caso, 3 elétrons. E como está em meio ácido, do lado de cá eu tenho 4 menos. Aqui ele é neutro. Tenho que fazer com que o lado do reagente fique com carga zero. E como que ele fica com carga zero? Adicionando 4H+. Agora está neutro de um lado e neutro do outro. Eu vou adicionar aqui, para fazer o balanço de massas, 2 moléculas de água. E com isso eu tenho todos os átomos balanceados, inclusive a carga e o número de elétrons. A reação em meio básico ela é um pouco diferente. Eu tenho permanganato, ele vai formar o MnO2, o óxido de manganês 4. Serão necessários 3 elétrons, então percebam, o balanço de átomos e o balanço de elétrons é o mesmo. A diferença é o balanço de cargas. Porque se está em meio básico, eu vou adicionar hidroxilas, cargas negativas. Então eu tenho que fazer com que o lado que está menos 4 fique igual o lado... Aliás, eu tenho que fazer com que a carga total dos reagentes seja igual à carga total dos produtos. Menos 4 e 0. Em meio ácido, eu fiz o menos 4 se transformar em 0. Aqui eu vou ter que fazer o 0 se transformar em menos 4. Eu vou adicionar hidroxilas. Quantas hidroxilas? 4 hidroxilas. Por quê? Para que o lado dos reagentes tenha carga menos 4 e o lado dos produtos tenha carga menos 4. Uma vez que eu adicionei 4 hidroxilas desse lado, eu vou adicionar 2 moléculas de água agora do lado oposto. Nota que o balanço de massas eu adicionei água do lado oposto, porque o objetivo do balanço de massas é igualar o número de átomos de hidrogênio. Então vai ser de qual lado? Direito ou esquerdo? Não sei. Vai ser normalmente do lado oposto, onde eu adicionei ou OH- ou H+, para fazer o balanço de cargas. E aqui eu tenho as duas reações de redução do permanganato a MnO2, tanto em meio ácido quanto em meio básico. Notem que são duas reações distintas e eu consegui montar essas reações sabendo apenas quem oxida, quem reduz e o meio o qual a reação ocorre. Fantástico, não é? Só um pouco de química para a gente discutir. Nós temos a reação de permanganato indo a Mn2+, e permanganato indo a MnO2. A diferença nesse caso é apenas o número de H+ envolvidos na reação. Em outras palavras, isso daqui mostra a intensidade ácida do meio. Isso daqui indica o pH. Em reações muito ácidas, com pH lá embaixo, 0, 1, 2, o permanganato vai para manganês 2+. A solução fica incolor. Agora, em meio fracamente ácido, por exemplo, 6, 5,5, o permanganato vai apenas até o MnO2, o óxido de manganês. Ela não se completa, ela não vai até o manganês 2+. Se eu quiser fazer com que o MnO2 vá a manganês 2+, aí eu tenho que acidificar mais o meio. E aí fica fácil. Podemos até montar a reação. MnO2 indo a Mn2+. Bom, o número de átomos é o mesmo, o número de elétrons aqui ele vai de mais 4 para mais 2. Ele está ganhando 2 elétrons. Para fazer o balanço de cargas, eu tenho menos 2 do lado dos reagentes, mais 2 do lado dos produtos. Como o meio está ácido, eu adiciono aqui 4H+. E ao adicionar 4H+, eu tenho o lado dos reagentes com a carga total 2+, e o lado dos produtos com a carga total 2+. Para fazer o balanço de massa,
Como eu adicionei 4H+, aqui, eu vou ter que colocar 2H2O. Percebam que, somando essa reação do MnO4- permanganato ao MnO2 e a do MnO2 indo para o Mn2+, o íon manganês 2, eu tenho exatamente essa reação de cima. Então essa reação de cima é como se ocorresse em duas etapas. Primeiro, o permanganato vai para manganês 4, para o óxido de manganês, e depois vai para o íon manganês 2+. Então eu consigo ver essa formação de maneira bem gradual, é bem bacana essa reação. Só que eu estou representando aqui apenas a semi-reação de redução. Para que ela ocorra, é necessário que uma outra espécie esteja oxidando. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o método do íon elétron e também entendido a sua importância. Cai de maneira muito corriqueira em concursos para boas instituições, então vale muito a pena aprender. Eu falo para os meus alunos que eles não têm o direito de esquecer o método do íon elétron, tanto é que serão cobrados sempre. Então, se você for um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação ou mesmo um professor, vocês também não têm o direito de esquecer, uma vez que o tenha aprendido. Isso é um tema muito fundamental, que é cobrado em inúmeras situações, então vale muito a pena mesmo aprender. Se gostaram do vídeo, então por favor, deem o seu like, compartilhe com seus amigos, colegas, professores, alunos, enfim, compartilhem em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário em caso de dúvidas. Conheça o nosso site, o www.universidadedaquimica.com.br, e curta a nossa fanpage. Nesses dois últimos casos, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Bom, muito obrigado mais uma vez e até a próxima da Universidade da Química.